Olá, que bom que você já está ligado com a gente. Eu quero te convidar para você se acomodar bem, abrir o seu coração, porque Deus tem uma palavra muito especial para você. E hoje eu quero começar fazendo duas perguntas para você. A primeira pergunta é: qual que você acha que é a sua maior necessidade hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? E a segunda pergunta, fica pensando aí. A segunda pergunta é exatamente a seguinte: imagina que Deus aparecesse para você hoje no seu quarto, à noite, e te falasse o seguinte: você pode pedir o que você quiser, que eu te darei. A pergunta é: o que você pediria? São duas perguntas que eu quero começar a reflexão de hoje com você. Você sabia que um dia isso aconteceu? Deus aparece para alguém e dá essa oportunidade dele pedir o que ele quisesse. Se fosse você, o que você pediria? Um carro novo? Você pediria aquela viagem do sonho? Você pediria para Deus vingar os seus inimigos? Ou talvez para você receber aquela grana que aquele cara que te deve há 5 anos? Você pediria para a sua célula multiplicar? O que você pediria? Você pediria para a salvação, a conversão do seu marido, do seu filho, da sua esposa? O que você pediria? Você pediria talvez para Deus te dar aquele celular último lançamento? Ou você pediria para Deus te dar mais saúde? Enfim, eu quero começar falando para você o seguinte. Um dia Deus aparece para Salomão, está escrito em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, exatamente o seguinte, versos 7 a 12. Diz: naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que você quiser. Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão, então, fica assim impressionado, ele agradece a Deus o fato que colocou ele na posição de rei, agradece a Deus que Deus está cumprindo a promessa que fez para o pai dele, Davi, em constituí-lo rei. E na sequência ele diz assim: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão, olha a resposta de Deus: já que este é o desejo do teu coração, seu desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Que encontro extraordinário, que relato bíblico espetacular. Sabe, quando li esse texto, muitos anos atrás, a primeira vez eu fiquei impressionado. Falei, como que Salomão teve essa sacada, né, de pedir para Deus, naquele momento, a sabedoria? Até porque, gente, você vai concordar comigo que só o fato dele já ter pedido sabedoria é uma demonstração tremenda de que o cara já era sábio. Ele já tinha sabedoria. Eu me perguntava, como que ele adquiriu essa sabedoria para pedir sabedoria? Até que um dia eu me deparei com um texto em Provérbios que o próprio Salomão escreve, é o testemunho dele. Olha o que ele diz. Ele diz assim, Provérbios 4, verso 3
a 9 diz: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará um presente, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. O cara foi mentoreado desde criança. O pai dele começou a discipular e falar: meu filho, tem um segredo para uma vida bem-sucedida, é a sabedoria. Ele tinha um desejo, ele tinha um compromisso, ele buscava. E quando Deus aparece, ele não pensou duas vezes o que pedir. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema: o poder da sabedoria. Eclesiastes 7:19 diz assim a palavra de Deus: a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto fala assim: a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Olha o poder extraordinário da sabedoria. Agora, nós vamos falar muito de Salomão e do que ele escreveu aqui durante esse tempo, porque é impossível, pelo menos para mim, falar de sabedoria sem pensar em Salomão, né? E a razão disso é muito simples, porque ele é conhecido na Bíblia, o próprio Deus declarou isso, ele é o cara da sabedoria, né? Em 2 Crônicas 9:22, está escrito assim, muito interessante: o rei Salomão ele se tornou, Deus cumpriu a palavra, a promessa que fez com ele. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Então vale a pena estudar esse cara, vale a pena saber o que ele andou escrevendo. Aliás, a fama dele se tornou tão grande naquela época, como o homem mais sábio e como o homem mais rico, que na sua época ele era visitado por nobres, por reis de toda parte do mundo da época, para estudar Salomão. Salomão, ele era entrevistado. Salomão era o coach da época. Salomão era o cara que era consultado, visitado. E as pessoas saíam de lá maravilhadas com o que eles viam e com o que eles ouviam que Salomão falava. Então, hoje não é diferente. Salomão, hoje, é estudado pelos coaches, pelos palestrantes, ele é estudado pelos empresários, por todo tipo de liderança, em todos os segmentos da sociedade, Salomão está ali. E o mais interessante é que muitas pessoas, muitos desses caras que separaram tempo para estudar a sabedoria de Salomão, eles estão desfrutando desses ensinos, porque eles estão aplicando princípios poderosos que Salomão ensinou na Bíblia, e eles estão prosperando em muitas áreas da sua vida. E o mais interessante é que todos esses ensinamentos, todos esses princípios, todas essas sacadas, digamos assim, estão à nossa disposição nos aplicativos da Bíblia que você baixa aí 0800. Você não paga nada, está à sua disposição. É engraçado, tem uns caras que lê a Bíblia,
lê Salomão, lê Provérbios, e aí oferece cursos, você pagando R$1.000, R$2.000, para aprender com ele o que Salomão ensinou, quando você poderia ler de graça a Bíblia. Agora, o que me impressiona é que, apesar desses caras nem crentes serem, nem fizeram talvez uma decisão para seguir Jesus, não sei, não estou julgando, mas eles estão desfrutando, né? Estão experimentando resultados incomuns, simplesmente porque adotaram alguns ensinamentos da Bíblia para a sua vida. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você neste momento. Primeiro, eu quero falar contigo sobre o seguinte: o único problema na vida. Eu quero falar sobre o único problema da vida. Você sabe qual é o único problema, realmente o único problema da vida? É simples. O nosso único problema na vida é falta de sabedoria. É muito forte isso que eu estou dizendo, mas é um fato. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, ou li, não lembro agora se vi, ou li, ou ouvi, eu só sei que isso me impactou e eu na hora eu falei assim, cara, isso é forte, mas eu acho que eu não concordo com isso não. Aí eu fui para casa, comecei a avaliar minha vida e comecei a fazer uma autorreflexão e descobri o seguinte: realmente, todos os problemas que eu tive na minha vida era uma questão de falta de sabedoria. É incrível. Eu posso afirmar sem medo de errar que o único problema da sua vida também é falta de sabedoria. Eu vou te falar uma coisa muito importante. Todos os problemas que eu já enfrentei na minha vida, seja dentro do casamento, nos meus relacionamentos, relacionado à vida espiritual, vida financeira, profissional, todos os problemas é que eu falhei em seguir à risca a sabedoria em alguns aspectos. E todos os problemas que as pessoas estão enfrentando hoje, eu posso te garantir, tem a ver com isso, exatamente com isso, com a falta de sabedoria. Você não tem problema financeiro, posso te garantir, você não tem problema financeiro. Você tem problema de falta de sabedoria sobre gestão financeira. Você não tem problema de relacionamentos. Você só não tem sabedoria para se relacionar. Eu posso te garantir uma coisa, você não está com problema na área de saúde. O seu problema é mais falta de sabedoria. Na verdade, nós somos os principais responsáveis por tudo que nós estamos experimentando, seja de bom ou de ruim. Eu cheguei à conclusão que se os problemas que eu já enfrentei na vida tivessem sido enfrentados por pessoas sábias naquelas áreas, eles não teriam problema nenhum. Sabia? Por quê? Porque o único problema que nós temos é falta de sabedoria. Uma pessoa sábia, ela evita o problema, ou quando alguém cria um problema, ela consegue sair sem se encrencar. A encrenca na nossa vida é resultado, muitas vezes, da falta de sabedoria. Agora, a falta de sabedoria explica muita coisa na vida. Primeiro, há pessoas que Deus já prosperou muito, mas que perderam tudo por falta de sabedoria. Há pessoas que não prosperam, por quê? Apesar de trabalhar, não prospera. Por quê? Porque ele não sabe lidar com a prosperidade, ele não sabe lidar, ele não tem sabedoria. Há pessoas que a sua família ainda não converteu, sabe por quê? Por falta de sabedoria do crente. O cara que é convertido, a pessoa que é convertida, tem Jesus no coração, é convertido, mas não tem sabedoria. E ao invés, muitas vezes, de atrair a pessoa para Deus, para Jesus, ela está afastando. Eu falo isso porque eu sei o que é isso. O que é ter uma pessoa na família convertido e eu sentir menos vontade de ser crente.
Eu sei o que é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Há pessoas que, se Deus der mais para eles, eles põem tudo a perder. Acredite se quiser. Há pessoas que elas conseguem transformar a bênção que Deus dá em maldição, por falta de sabedoria. Por isso, hoje eu estou convencido que o único problema na vida é problema de sabedoria. Sabe por quê? Porque enquanto a sabedoria não chega, a insensatez toma conta. Enquanto a sabedoria não chega, a insensatez toma conta. Preste muita atenção no que eu estou falando hoje com você, porque isso pode ser uma chave que vai virar hoje na sua vida. Preste muita atenção, porque esse é o grande segredo. Agora, você deve estar me perguntando assim, o que é sabedoria? Esse é o segundo ponto, segunda coisa que eu quero falar com você hoje. O que é sabedoria? Nós vamos falar mais sobre isso, né? Agora, antes de eu falar mais sobre o que é sabedoria, deixa eu te dizer algo muito importante aqui. Não vá confundir bife de caçarolinha com rife de caçarrolinha. E nem catraca de canhão com cunhaque de alcatrão. Tem muita gente confundindo aí sabedoria, inteligência, conhecimento. E são três coisas distintas e únicas, tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A sabedoria não é inteligência, inteligência não é sabedoria, conhecimento não é sabedoria. Então nós vamos entender a diferença entre essas três coisas. Primeiro, inteligência, ela está falando das nossas faculdades mentais, a capacidade de aprender, de compreender, está falando do nosso intelecto, tá certo? Dessa percepção. Sabe aquele cara que pega rápido a coisa? Você dá uma aula, ele pegou. Você demonstra uma vez, ele já entende, né? Essa é a qualidade ou a capacidade de compreender e também de reter informação. Sabe aquela pessoa que ela pega a informação e ela guarda lá numa memória e ela usa aquilo a hora que precisa? É inteligência. O cara que pega rápido, o cara que tem uma percepção, um raciocínio rápido, lógico, isso é inteligência. Conhecimento. Conhecimento é fácil. É o ato ou efeito de conhecer. Você conhece ou você não conhece. É a ideia, é a noção, é o know-how, o conhecimento, o saber, né? Você sabe como a máquina funciona e pronto. Você sabe como fazer ela operar. É a informação, é a ciência, é o conhecimento. É a medida, é a quantidade de informações adquiridas e acumuladas que você tem sobre determinadas áreas. Então isso é o conhecimento. Por exemplo, tem gente que tem um conhecimento altíssimo sobre um tema, mas é 0 quilômetro em outro tema, né? Conhecimento. Agora, a sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria é a qualidade do cara que é sábio, né? Tem a ver com a fala, tem a ver com as decisões, com as escolhas, é baseado nos conceitos e princípios da palavra de Deus. É aquela sacada de saber o que é o certo para fazer na caminhada da vida. Isso é sabedoria. Então, sabedoria é agir e reagir, pensar, falar, decidir, escolher, baseado nos conceitos e nos preceitos bíblicos e nos valores da palavra de Deus. Sabedoria é viver baseado no temor de Deus. O temor de Deus, Salomão diz que é o start, é o pontapé inicial da sabedoria. Só tem sabedoria quem começa a temer a Deus. Se você não põe Deus na sua vida, certamente você não vai ter sabedoria. É conduzir a vida a partir e de acordo com a palavra de Deus. Isso é sabedoria. Agora, a sabedoria, ela é manifestada na nossa vida, ela é percebida, ela é demonstrada
de quatro formas principais. Nas escolhas, você quer ver uma pessoa sábia, é só olhar as escolhas que ela está fazendo na vida. As decisões, os negócios que ela faz, né? o consumo dela, tem a ver também com o estilo de vida. O estilo de vida. Outra coisa que manifesta a nossa sabedoria ou o nosso nível de insensatez são as nossas atitudes, são as nossas ações e as nossas reações. São atitudes. E outra coisa, e essa aqui é forte, a nossa fala. Deixa eu te dizer uma coisa. O que se fala, como se fala, quando se fala e para quem se fala. Isso está carregado de informações. Isso dá muito feedback no nível de sabedoria daquela pessoa. E outra coisa, a nossa sabedoria é manifestada, é demonstrada através dos nossos valores e crenças. Portanto, são nessas áreas e nessas horas que mais vamos demonstrar o nosso nível de sabedoria. Agora, entenda uma coisa muito importante em tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu espero que você esteja prestando bastante atenção. Eu vou tentar ser rápido aqui por causa do tempo, mas escuta isso que eu vou te falar. A ignorância, ela é o oposto do conhecimento e a insensatez é o oposto da sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala, o fulano, eles confundem de novo, né? Ignorância com insensatez. O fulano é ignorante, o outro é insensato. Mas existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A ignorância tem a ver com a falta de informação e conhecimento sobre uma determinada coisa. Ou seja, é aquela pessoa que fez ou faz algo porque ela não sabia que era errado, ou ela não sabia qual era o certo. Mas a insensatez tem a ver com a ausência da sabedoria. A ignorância é a ausência do conhecimento e a insensatez é a ausência da sabedoria. Porque a insensatez é mais ou menos assim, o cara faz ou fez algo que ele sabia qual era o certo para fazer. Ele tinha aquela informação. Isso é insensatez. Agora, vamos lá. A ignorância, então, é a ausência da informação e do conhecimento. Por isso, resumindo, eu queria deixar essa frase aqui com você. Ignorância é deixar de fazer ou fazer errado porque não sabe qual é o certo a fazer. Insensatez é deixar de fazer ou fazer errado, mesmo sabendo qual é o certo para fazer. E aí você pode se autoavaliar. Qual é o seu problema? É ignorância ou é insensatez? Terceira coisa que eu quero conversar com você hoje é como crescer em sabedoria. Primeiro, é importante você entender o seguinte. A sabedoria não é algo que fala, alguns podem ter, outros não podem. É que Deus dá para um e Deus não dá para outros. Olha, não é bem assim. Na verdade, você vai entender como crescer. Primeiro, deixa eu te falar o que está escrito em Provérbios, capítulo 1, verso 22. Eu gosto desse versículo porque ele é um desafio. Ele diz assim, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Então é uma pergunta que a sabedoria está fazendo lá na Bíblia. Até quando você vai se contentar, você inexperiente, você sem sabedoria, vai contentar-se com essa falta de sabedoria? Então, o melhor caminho para nós crescermos e não nos contentarmos com a sabedoria, com a falta de sabedoria, é exatamente o seguinte. Vamos ver o que a Bíblia diz que se deve fazer os que querem mais sabedoria. Vamos também avaliar algumas características das pessoas sábias, né? Estudar as atitudes que essas pessoas adotaram na sua vida.
Então, existem aspectos, existem evidências fundamentais na vida de pessoas que cresceram em sabedoria, então vamos aprender com elas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso e o que os sábios nos ensinam. Primeira coisa que a Bíblia diz e que os sábios nos ensinam: eles desejam a sabedoria mais do que tudo. Gente, quando Deus aparece para Salomão e dá a oportunidade, o que você quer? Pode pedir. Ele, na hora, eu quero sabedoria e entendimento. Rapaz, que coisa impressionante. E sabe o que Deus disse? Porque esse é o desejo do teu coração. Esse é o desejo do teu coração. Você quer isso, cara? Aí, Provérbios 4, 7 diz assim, ó: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir o conhecimento, o entendimento. Que coisa interessante. Então, a prova do desejo é a busca. Se você tem desejo, certamente vai ter busca. Há uma grande chance de nós alcançarmos aquilo que perseguimos. Há uma grande chance. Agora, a sabedoria, na minha opinião, deveria ser a nossa maior busca na vida. Segunda coisa, para crescer em sabedoria, os sábios, e a Bíblia diz que eles amam a sabedoria. Provérbios 4, 8 diz assim: dedique alta estima à sabedoria, ame a sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Olha que coisa extraordinária. Terceira coisa para crescer em sabedoria: eles valorizam a sabedoria mais que o ouro. Gente, quem não gosta de uma barrinha de ouro, hein? Mas a verdade é, você gosta mais do ouro ou da sabedoria? Provérbios 8, 11 diz assim: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comprar com ela. Mais um versículo, Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir prudência do que a prata. Quarta, eles consideram os erros pessoais e alheios como uma fonte de sabedoria. E aqui está uma grande sacada: você aprender com seus próprios erros. Deus usa os erros para nos ensinar e para agregar sabedoria. Eles nos mostram também que fomos ou que os outros foram tolos e insensatos. Você sabia uma coisa? Há muitas coisas na minha vida que hoje eu não faço mais porque eu quebrei a cara. Eu descobri que era uma tremenda de uma furada. Aprendi com os meus erros. E tem muitas coisas que eu também não faço, mas eu nunca quebrei a cara. Sabe por quê? Porque eu vi os outros quebrando a cara. Eu falei, não funciona. Eu não sou bobo de ver o cara se arrebentando, pegando um caminho que não deu certo e ainda repetir, né? Então, a sabedoria vem quando você usa os seus e os erros alheios para crescer. Outra coisa que esses sábios fazem, e a Bíblia diz que a gente cresce em sabedoria, essa aqui é uma das principais: eles pedem constantemente a sabedoria a Deus. Tiago 1,5 diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Olha que promessa extraordinária. Você está precisando de sabedoria? Está dizendo, meu irmão, peça para Deus que dá a todos, não tem acepção de pessoas. E o Provérbios 2,6 também diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então está aí, ó. Deus está à disposição, online, em 24 horas. Você só precisa aproximar e pedir. Sexta coisa, eles andam com sábios. A Bíblia diz, eu amo essa parte aqui, Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio.
mas o companheiro dos tolos acabará mal. Andar com sábios, queridos, é o seguinte: fala de você ler. Você pega um autor e carrega aquele livro, você está andando com sábio. Fala de você ouvir, fala de você seguir. Quem que você está seguindo? Quem que você está ouvindo? Isso é sabedoria. Quem que está mentoreando você? Isso é sabedoria. Andar com alguém mais experiente, andar com alguém que já está alguns passos na frente, consultar periodicamente alguém. Tudo isso faz parte do processo de crescimento na sabedoria. Agora, eu te pergunto hoje, com quantos sábios você se relaciona? Conta aí. Quem são? Faz uma lista. Com quantos sábios você costuma andar? Quem são esses caras? Quem está te treinando? Uma característica das pessoas sábias é que elas têm uma rotina de andar com sábios. É uma rotina. Não é uma coisa que acontece de 3 em 3 anos, é uma rotina. Ela está constantemente ouvindo, lendo, conversando com pessoas assim. Agora, isso nós chamamos de discipulado, de mentoria, como você queira. A sabedoria vem através de um mentor, de um discipulador. Isso é fato. De andar com amigos, pessoas que são realmente sábias. Agora, eu aprendi uma coisa muito importante sobre mentoria e discipulado. E aqui eu vou te falar. Teu mentor não é a pessoa que te dá conselhos. Teu mentor é a pessoa que você segue e obedece. Tem muita gente que fala, o fulano é meu discipulador, mas ele não faz nada do que o cara está sugerindo e indicando para ele. O teu mentor também não precisa ser teu melhor amigo, tá? Mas precisa ser alguém que vai te desafiar a ir mais longe. O teu mentor não precisa ser o teu melhor amigo. Deixa eu te falar, tem amigos que tudo que eles querem muitas vezes é só aprovação sua, só aceitação sua. Mas não é disso que nós estamos falando, porque um verdadeiro mentor, ele tem um compromisso de te corrigir. Às vezes os amigos só falam o que a gente quer ouvir. Só o mentor tem a coragem de falar o que a gente precisa ouvir. Muitas vezes o amigo, ele está obcecado só para desfrutar da sua amizade. Mas o verdadeiro mentor, ele está obcecado com o teu sucesso. Ele quer ver você grande, ele quer ver você crescendo. Isso é muito importante. Por que eu leio o livro de Provérbios frequentemente? Eu não vou falar diariamente porque eu já dei umas vaciladas. Mas frequentemente. Sabe por que eu leio o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios é como se eu estivesse tendo o Salomão e alguns outros fera que escreveram aquele livro, sendo os meus mentores todos os dias. Porque olha o que o livro de Provérbios começa dizendo no capítulo 1. Olha por que eu leio Provérbios frequentemente. Salomão começa dizendo assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Olha só. A viver com disciplina e sensatez, fazer o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Meu Deus! Sabe, uma coisa que eu tenho falado para meus filhos, leiam provérbios sempre. Aliás, nós temos uma cultura de ler provérbios frequentemente no nosso culto doméstico. Não tem nada mais lindo, mais espetacular, mais extraordinário do que jovens sábios. Essa é a razão que eu pintei a barba, para ficar um jovem mais sábio. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas. Queridos, olha que coisa extraordinária. Então tenha essas 6 dicas de como crescer em sabedoria. E para finalizar, parece que eu já vou terminar, só para você pensar que já vai. A sabedoria é o segredo para a conquista de resultados incomuns. Escuta isso aqui. A sabedoria é o segredo para a conquista de resultados incomuns.
Só uma coisa pode te tirar do território da mediocridade e nos levar para o território da nobreza. E o nome disso é sabedoria. A sabedoria tem o poder de determinar a qualidade e resultados em nossas vidas. Vou repetir. A sabedoria tem o poder de determinar a qualidade, ou seja, a nossa qualidade de vida, e tem o poder de determinar os resultados na nossa vida. Meu querido, minha querida, deixa eu falar, eu, você, nós somos resultados. Nós somos resultados diretos. A nossa vida, a qualidade ou a falta de qualidade é resultado direto da sabedoria ou da insensatez. Provérbios 3 diz assim a palavra de Deus. Eu te falei que eu ia ler muito a Bíblia aqui para você e Provérbios. Olha o que a Bíblia diz sobre a sabedoria. Provérbios 3, 16 a 18. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Meu Deus, o que nós estamos lendo? Nós estamos lendo Deus dizendo assim, a sua qualidade de vida e os resultados que você colhe na sua vida é fruto direto da sabedoria ou da insensatez. É isso. Tem gente que fala assim, pastor, a minha vida está desse jeito porque, sabe, algumas coisas não acontecem comigo. Se eu tivesse mais dinheiro, pastor, a minha vida seria melhor. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais oportunidade. Pastor, se eu tiver, aí ele começa, se não fosse o governo, se não fosse o meu pai, ele começa a pôr a culpa em um monte de gente para explicar e justificar seus fracassos na vida. Deixa eu te falar, olha o que a Bíblia diz, meu amigo, isso é um engano, é um sofisma. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 17, 6. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O cara tem grana aqui. De que serve dar dinheiro para tolo? Para o insensato? Dá mais tempo, né? Eu poderia acrescentar dizendo assim, de que serve oportunidades nas mãos de um tolo? Um discipulador, um bom discipulador. Que adiantou Jesus na vida de Judas? Adiantou alguma coisa? O que adiantou um bom livro na mão de um tolo, mais tempo na mão do tolo, tecnologia na mão do tolo, ou qualquer outra coisa? Na mão de um insensato, nada disso tem poder, porque ele não tem interesse na sabedoria. Então hoje eu quero falar com você o seguinte, Deus usou Salomão para escrever grande parte do livro de Provérbios, de alguns salmos. Então vamos aprender, vamos mergulhar na palavra de Deus, porque é incrível como esse livro é poderoso, e você vai ver como ele aborda assuntos preciosos e atuais, e você vai ver também como que ele fica mostrando para nós, é um parâmetro, se as nossas atitudes e as nossas ações e as nossas decisões estão corretas, e ali ele mostra que tem algumas atitudes, e aí ele mostra que tem algumas decisões que vão nos afetar profundamente, e algumas permanentemente, porque tem gente que fala, se eu errar, Deus me perdoa. Gente, você está querendo o quê? Só ser perdoado? Tá bom, Deus perdoa se você se arrepender. Mas cara, você é um perdoado que tem que conviver com a consequência das pisadas. Para que isso? Se tem um caminho sobremodo excelente. Em Provérbios, Salomão faz uma abordagem sobre a sabedoria de confessar seus pecados e a insensatez de escondê-los. Ele fala sobre a sabedoria de fugir do adultério e as horríveis consequências da infidelidade conjugal.
Ele fala da sabedoria na escolha de amizades e o perigo das más companhias. Ele fala sobre o perigo de ser dominado e viciado pelo vinho, a embriaguez, a tolice de quem se permite viver desse jeito. Ele fala da sabedoria de agir com prudência e as duras colheitas da precipitação. Ele fala da sabedoria de amar a disciplina e a repreensão e a insensatez de desprezar o ensino e a correção. Ele fala da sabedoria da integridade e a armadilha da propina e do suborno. Ele fala dos benefícios de amar o trabalho versus a tolice de amar a preguiça. Ele fala das advertências sobre as consequências do ódio, da vingança. Eu poderia passar aqui o domingo inteiro te alistando coisas extraordinárias que estão nesse livro. Ele fala da sabedoria de honrar a Deus com seus bens e com seu dinheiro. Ele fala da importância de temer a Deus, que é a mais evidente prova da sabedoria, e a estupidez, o cúmulo da estupidez, é dizer que Deus não é digno do seu temor e do seu amor. Ele fala da exortação e nos exorta sobre a futilidade da beleza e da formosura. Ele fala da tolice, do isolamento e do antissocialismo. Ele fala da incoerência de correr atrás da honra. Ele fala sobre o poder e o fruto das palavras que saem da nossa boca. E eu vou lhe dizer uma coisa, ele fala muito sobre isso. Eu posso, sem ser profeta, aliás, eu sou profeta. Eu declaro que eu sou. Mas eu posso falar uma coisa para você hoje, nesta hora. Muitas das coisas e dos problemas, das encrencas que você e eu nos metemos tem a ver com a boca, com o que nós falamos, com o que nós dissemos. É incrível. Muitos dos nossos problemas têm a ver com a boca. Leia Provérbios, você vai ver Deus te dando muitas dicas sobre isso. Eu aprendi algo muito importante. Eu aprendi com Abraham Lincoln que não falar tudo o que se pensa e tudo o que se sente não é falta de sinceridade, é sabedoria. E para concluir esta reflexão, eu quero dizer o seguinte: eu creio que Deus está todos os dias dizendo para você e para mim: pede-me o que você quiser que eu te darei. E eu sei, não estou dizendo que nós só devemos pedir sabedoria. Eu peço outras coisas para Deus também, tá? Importante frisar isso. Mas o que eu posso te garantir é que se você tiver sabedoria e você crescer em sabedoria, todo o resto na sua vida vem a reboque. Que Deus nos dê a graça de viver o que a Bíblia diz. Procure obter sabedoria e entendimento. Eu quero terminar com isso. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Que Deus possa te abençoar